Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Eu louvo, exalto e bendigo o nome do nosso Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz pelas nossas vidas. Embora os dias são difíceis, os dias são trabalhosos, mas nós temos que crer, nós temos que ter essa certeza de que o Senhor, nosso Deus, Ele tem estado conosco. Ele passa conosco pelas lutas, pelas dificuldades que nós passamos, pelos desafios. É Ele que nos dá condições de vencer, de superar e de seguir em frente. Amém? Eu quero deixar uma palavra para o meu e para o teu coração que se encontra no livro de Números, no capítulo 22, versículo 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. A palavra de Deus vai nos dizer que o povo de Israel tinha sido tirado do Egito pela mão poderosa de Deus. E eles estavam avançando embaixo de uma promessa, a promessa que o Senhor tinha feito para eles, de que daria para eles uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, uma terra onde eles iam plantar, iam colher. Deus prometeu essa terra para eles, mas eles precisavam avançar, ir em direção a essa terra. E no meio do caminho, eles encontravam muitos povos, inimigos, que queriam impedir que eles avançassem, mas Deus dava força, Deus dava condições para eles seguirem em frente. E nós vamos ver que eles chegaram aqui na região de Moabe, e eles vão então acampar, armar acampamento ali, naquele lugar, mas eles não iam ficar ali, eles iam ficar por um tempo, somente depois eles iriam avançar em direção da terra que Deus havia preparado para eles. Mas este povo, quando viu Israel acampado ali, eles ficaram preocupados, eles ficaram com medo, porque sabia que Israel vencia todos os seus inimigos, já conhecia ali a história de Israel, já ouvira falar, e eles ficaram com medo. E agora o rei de Moabe, ele vai chamar os seus anciãos, as pessoas importantes ali do seu reino ali, para que pudesse ir buscar um profeta, para que esse profeta, que era muito famoso, que era muito conhecido, e ele achava que se esse profeta viesse e amaldiçoasse o povo, ficaria mais fácil para ele ferir, para ele derrotar o povo de Israel. E ele então mandou aqueles homens ir em direção aonde aquele profeta então morava. E esses homens foram. Quando chegaram lá, passaram a mensagem que o rei havia mandado eles levar. Então o profeta vai dizer para eles que não poderia ir, eu não posso fazer isso que vocês estão me pedindo. Mas tudo bem, mesmo assim vocês ficam aqui, vocês passam a noite aqui e eu vou consultar a Deus. Vou ver o que é que Deus vai me falar. E depois eu falo para vocês. Olha só o profeta de Deus. O profeta sabia muito bem que não poderia ir. Ele mesmo disse, ele sabia o que era certo, o que era errado. Mas mesmo assim ele decidiu, ele quis consultar a Deus, já sabendo a resposta, mas ele foi ainda falar com Deus. Quantas vezes os profetas de hoje, sabendo o que é certo, o que é errado, mas eles ainda ficam teimando, achando que Deus vai dar uma outra resposta, que Deus vai permitir eles fazer algo que a palavra diz que não, mesmo sabendo que não. Mas ele ainda foi consultar a Deus, e a Bíblia diz que Deus veio até ele, e Deus pergunta para ele, quem é esses homens que estão aí com você? Ele deixou os homens ficar na casa dele. E ele vai falar para Deus, são os homens que vieram lá de Moabe, trouxeram uma mensagem que é para eu ir lá amaldiçoar um povo que está lá, que está acampado por lá. E Deus disse para ele, você não vai, você vai dizer para esses homens que você não vai fazer isso. Olha o que Deus falou para o profeta, que não era para ele ir. E no outro dia de manhã ele vai chamar aqueles homens e vai falar, a resposta de Deus é não, eu não posso ir com vocês.
vai lá e fala para o rei de vocês que eu não posso. E ele não foi. E quando os mensageiros do rei chegaram a Moabe de volta, eles disseram para o rei, eles disseram, o homem não pode vir, ele não quis vir, diz que não pode fazer isso que nós estamos pedindo para ele. Mas o rei, né, muito astuto, viu que mesmo, né, ele não querendo ir, ele deixou os homens passar a noite lá. Ele ficou junto daqueles homens. Então o rei pensou, se eu insistir mais um pouquinho, se eu mandar um pouco mais de presente para ele, né, do que eu mandei dessa vez, quem sabe ele vem. Ele sabia, ele pensou, eu posso até corromper esse profeta, né? E ele mandou esses homens de volta lá. Esses homens voltaram lá no profeta e disseram, nós voltamos aqui porque o rei, ele quer que você vá. Ele pediu para que você vá lá. Ele precisa que você vá. E então ele disse mais uma vez, ele disse, isso que vocês estão pedindo eu não posso fazer. Nem que o rei me dê muito ouro, me dê muita prata, me dê muita coisa, né? Mas eu não posso fazer isso que vocês estão me pedindo. Deus não me autoriza a fazer isso. Mas mesmo assim vocês ficam aqui, passam a noite aqui. Olha só, outra vez o profeta, segunda errando de novo. Deus já tinha dito que não. E ele mais uma vez ele vai tentar a Deus com uma coisa que Deus não queria que ele fizesse. E ele vai falar novamente com Deus. Será que ele poderia ir lá? Né? Ir lá porque o rei estava chamando, o rei queria que ele fosse lá. E Deus então, o que Deus vai dizer para o profeta Balaão? Ele vai falar, você pode ir, vai lá, se você quer ir com esses homens, então vai. Mas você vai lá, vai chegar lá, vai falar o que eu quiser que você fale. Então no outro dia, ele falou para aqueles homens, eu vou com vocês. Ele preparou tudo, preparou ali a sua mula, montou na sua mula e foi seguindo aqueles homens. Contra a vontade de Deus, mas Deus permitiu que ele fosse. Essa vontade permissiva de Deus. Quando Deus não quer que nós façamos algo, mas nós ficamos insistindo naquilo, Deus, ele acaba permitindo. Mesmo que ele saiba que aquilo não é bom, que aquilo não vai acabar bem. Deus deixou o profeta ir. E quando ele foi pelo meio do caminho, Deus já conhecendo o coração dele, conhecendo que ele já havia se corrompido por causa das coisas materiais que o rei estava oferecendo para ele, Deus enviou um anjo na frente daquela mula. O anjo com uma espada na mão. E a mula viu o anjo ali parado na frente. E a mula então saiu, desviou o caminho, ela não quis ir mais seguindo, porque ela estava vendo o anjo. E o próprio profeta que estava sobre a mula, ele não conseguia ver. Ele não via que tinha um anjo ali na frente. Ele não sabia por que a mula estava desviando. Né? E ele para e bate, né, naquela mula. Ele vai bater nela, por ela ter desviado o caminho, por ela não estar indo certo. Porque ele estava cego espiritualmente. Ele já tinha perdido a visão espiritual dele. Não conseguia ver ali o anjo de Deus. E aquela mula, então, ela voltava para o caminho e o anjo aparecia novamente. E isso foi por umas 3 vezes. Na terceira vez, a Bíblia diz que o anjo de Deus, então, estando ali na frente, né, e aquela mula não queria ir de jeito nenhum, porque estava tendo a visão. E neste momento, Deus, ele abre a visão do profeta, ele abre os olhos do profeta para que ele possa enxergar. E ele então conseguiu ver que era um anjo que estava ali na frente. E agora o anjo vai dizer para ele, por que você está batendo na mula? Ela está desviando porque eu estou na frente. Todas as vezes que ela desviou, porque eu estava na frente dela. Ela me viu e você não viu. Ele sendo um profeta, ele não conseguiu ter a visão. E o animal em que ele estava montado conseguiu ver. Muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente, nós não conseguimos ver. Até o animal consegue ver aquilo que está à nossa frente. Né? O recado que está à nossa frente, Deus nos mostrando algo e nós não conseguimos ver, porque estamos cegos espiritualmente. E nesse momento, quando Deus abre os olhos dele, a Bíblia diz que ele falou, então tá, me perdoa porque eu não estava vendo, eu estava cego, mas agora eu vou voltar, eu não vou seguir em frente. Mas o anjo disse, não, agora você vai até o fim, já que você veio até aqui, vai até o fim, mas você vai chegar lá, vai fazer somente aquilo que eu mandar você fazer.
E Balaão seguiu. E Balaão chegou lá, se reuniu com Balaque, que era o rei de Moabe. E eles vão conversar ali. O profeta Balaão vai pedir para que ele prepare altares, prepare holocaustos ali naquele lugar, para que ele então consiga fazer aquilo que o Balaque, o rei de Moabe, queria que ele fizesse, mesmo sabendo que ele era contrário à vontade de Deus, mas ele estava insistindo em fazer. E ele dizia que ia consultar a Deus, sabendo já a vontade de Deus. A Bíblia diz que por 1, 2 vezes ele consultou a Deus. E Deus então permitiu que o espírito dele estivesse naquele homem, naquele profeta, para que ele falasse somente aquilo que o espírito quisesse que ele falasse. Ele abria a boca para falar, mas ele não conseguia falar aquilo que ele queria falar. Ele falava somente o que o Espírito concedia que ele falasse. Ele olhava para o povo de Israel, eles estavam num alto monte. E então tinham só algumas pessoas, não estavam todos. Eles olhavam numa região em que estava um grupo pequeno. E o rei de Moabe dizia, aqui tem um grupo pequeno, você pode olhar. E aqui tem menos pessoas, quem sabe é mais fácil para você profetizar sobre eles, para você amaldiçoar esse povo. E Balaão ia para falar, para amaldiçoar e não conseguia amaldiçoar. E ele falava somente aquilo que Deus colocava na boca dele. E chegou o momento que o rei Balaque falou, mas você não está fazendo o que você veio para fazer. Eu pedi para você amaldiçoar e no final você está abençoando este povo. Aí não. É para você amaldiçoar. E ele veio e ele tentou, todas as vezes não conseguiu. Ele disse, eu não posso fazer isso que você me pede. Eu tenho que falar o que Deus me manda falar. Eu não posso falar o que Deus me manda falar. Ele disse, Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de cumprir? Ele deu uma ordem, eu recebi ordem para abençoar. Se ele abençoou, não tem como mudar. Eu não posso mudar aquilo que Deus já abençoou. Não tem encantamento com esse povo, não tem como. Nada do que eu falar vai resolver, porque eles já são abençoados, eles estão embaixo da bênção de Deus. Eles estão embaixo do cuidado de Deus. E aquele rei de Moabe, ele entendeu. Ele entendeu que não tinha como. Ele viu que ele estava perdendo tempo mandando o profeta Balaão amaldiçoar o povo de Deus. E ele desistiu. No final ele desistiu. Ele falou, é melhor que você volte para a tua casa, porque não adianta mesmo. Não vai dar em nada. E ele disse, você poderia receber muitas coisas, muitos bens, eu ia te dar, mas o seu Deus te impediu de receber, porque você não fez o que era para fazer. Nós temos que entender que quando Deus abençoa alguém, se Deus falou que vai abençoar, se Deus falou que alguém está embaixo da sua bênção, se Deus tem uma aliança com essa pessoa, Deus, ele é fiel para cumprir, ele não volta atrás daquilo que ele promete. Se ele prometeu, está prometido, ele vai cumprir. E muitas vezes as pessoas não entendem. E muitas vezes as pessoas olham e querem de todo jeito tirar aquilo que está na vida da pessoa, quer amaldiçoar, quer usar este ou aquele para amaldiçoar, fazer uma obra errada, do mal, uma obra qualquer. Quer de todas as formas. Pensam que pode, ir contra Deus, ir contra a vontade de Deus. Nós devemos entender que se Deus abençoou, se nós estamos embaixo da bênção, da proteção de Deus, nada pode até vir, pode até tentar, mas nós estamos bem guardados, nós estamos bem protegidos. Assim como no Salmo 91 fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está bem guardado. Ele repousa, ele descansa ali, porque sabe que o Senhor o cobre, que o mal não pode o tocar. Assim era com o povo de Israel, porque Deus já tinha abençoado, que Deus já tinha feito promessas sobre ele. E não tinha como amaldiçoar, não adianta. Não adianta. Então, nós temos que ter essa certeza. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Se ele falou, a palavra dele fala, ele não volta atrás. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
que possamos ter essa certeza no nosso coração, deixar o medo de lado. Muitas vezes nós tememos, achando que alguém pode nos fazer mal, que alguém pode tirar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, que alguém é capaz de nos amaldiçoar, de nos impedir de avançar, de nos impedir de conquistar. Mas ninguém impede aquilo que Deus preparou. Se Deus preparou algo, Deus vai realizar. Mesmo que leve tempo, mesmo que haja dificuldade, que haja desafios pelo caminho, não há esse ou aquele que possa amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Amém? Fica com essa palavra no teu coração, creia nisso. Creia que dias difíceis, né? Nós enfrentamos adversidades, sim, mas o nosso Deus, Ele está conosco. Ele passa conosco, nós temos que ter essa certeza. E não há encantamento contra aqueles que são de Deus, contra aqueles que habitam embaixo da proteção do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Amém? Fique com essa palavra, creia nisso, tenha fé, tenha força na presença do Senhor e que Ele possa te abençoar poderosamente.